Bom dia, Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos falar hoje sobre algo que a Bíblia nos diz que é loucura para muitos. Hoje nós vamos falar sobre a cruz. Durante vários anos na minha vida como pastor, eu tentei passar para as pessoas aquilo que é a verdade bíblica na minha vida, aquilo que mudou a minha vida. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. Essas semanas, falando com algumas pessoas que eu amo, essas pessoas me cobraram algumas atitudes minhas nas quais diziam: você que me ensinou isso, você que me falou isso. Então, a minha obrigação é, a cada dia que passa, buscar e melhorar aquilo que eu falo para que você e eu possamos beber das bênçãos que nós temos na palavra de Deus. Todos vocês sabem que Jesus morreu e teve uma morte de cruz, porque era a morte mais vergonhosa. Ele, Deus, deixou com que o seu próprio filho, ou seja, a sua essência, fosse desestimado, fosse rejeitado, experimentasse em todas as dores, fosse trapassado com espadas, fosse esmagado, oprimido, afligido e morto pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e pelas nossas maldades. Por quê? Porque a relação com Deus no passado era uma relação de lei, onde a lei mostrava aquilo que eu podia fazer, aquilo que eu não podia fazer. Então, todos nós não temos como cumprir a lei, porque nós vamos falhar, nós vamos errar. Nós temos essa nossa natureza pecaminosa que nos leva a errar. Mas Jesus morreu para que, se nós pecássemos, para que, se eu e você pecamos hoje, nós recebamos dele, por sua morte de cruz, o perdão para todos os pecados. A morte dele na cruz nos deixa algo interessante. Ela nos mostra que ele morreu porque ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades físicas, curou as nossas necessidades, ele passou e pagou todas as nossas culpas, ele limpou os nossos pecados, ele hoje, com a morte de cruz, ele pode interceder por nós junto a Deus, e o seu sacrifício da cruz nos traz paz. Então, todas as vezes que eu e você vamos falar em cruz, em crucifixo, olhamos para um crucifixo, nós temos que olhar para esse crucifixo, e esse crucifixo tem que nos fazer lembrar de que ele, Jesus, teve e nos amou tanto que aceitou essa morte de cruz para nos dar a paz. Ou seja, a morte de cruz de Jesus foi uma morte que nos perdoou, nos salvou, nos resgatou de todos os pecados. Então, essa morte de Jesus cancelou a nossa dívida. Imagine você estar com uma dívida e te dão uma notícia que suas dívidas foram canceladas no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito. Você vai dizer: uau, que beleza, que maravilha. Pois então, as dívidas que tinham contra nós, os erros que nós cometemos e vamos cometer, Jesus já pagou todo e já está paga. E aqui o que ele fez? Ele aceitou essa morte humilhante para que eu e você não precisemos, presta atenção, não precisemos mais estar crucificados. Porque muita gente tem a mania de querer: essa é minha cruz, eu estou preso nessa cruz. Ou seja, acha e entende que precisa ficar preso no sofrimento. Mas na realidade, você, quando olha e fala da cruz, você tem que entender que a cruz é um lugar onde você tem que fazer como Jesus. É um lugar de se esvaziar. A cruz, você se esvazia de você mesmo. A cruz é um lugar de obediência, que a partir daquele momento você, ao ver a cruz, você vai ser mais obediente. A cruz é um lugar que você vai pôr e vai usar para suportar toda a vergonha, toda a humilhação. A cruz tem que ser para você um lugar onde você encontra ânimo para continuar. Porque Jesus podia ter desistido, mas ele não desistiu. A cruz, quando você olha para a cruz, ela tem que te levar a continuar, a se animar. E a cruz nos ensina, deve nos ensinar a lutar contra todo o pecado. Isso é o principal da cruz. E o mais importante, a cruz está vazia. Por quê? Porque Jesus, ele desceu da cruz, ele foi removido da cruz. Então, quando você olha para uma cruz, ela tem que estar vazia. O crucifixo, como a imagem de uma pessoa crucificada, leva você a lembrar daquela dor, porque crucifixo significa fixado na cruz. Então, o que está fixado na cruz? A palavra diz
que Jesus desceu da cruz, tiraram ele da cruz, ele não desceu, ele ficou lá até morrer por mim e por você, tiraram ele da cruz e a cruz está vazia. E a Bíblia diz que todo escrito de dívida que estava sobre nós, pumba, foi crucificado na cruz. Então, quando você vê a cruz, teria que ter lá um papel escrito: o Renato foi perdoado, a Lucy foi perdoada. Então, a cruz de Cristo é um lugar onde eu vou me esvaziar, vou obedecer e vou entender que ali eu fui perdoado e ela está vazia. Então, quando eu aprendo com a cruz me ensina que eu tenho que ser nova pessoa. Todas as vezes que eu olho para a cruz, eu tenho que aprender que a cruz me leva a ser uma nova pessoa. Mas muita gente acha que a cruz é um lugar de fazer outras coisas que nós vamos falar daqui um pouco. A cruz tem que ensinar a mim e a você a viver uma vida diferente. Você, como cristão, não pode mais ter uma vida onde todos esses problemas, humilhação, traição, esmagado pela dor, sofrimento, te tragam mal e você queira estar na cruz. Não, Jesus já passou por isso, então você e eu temos que viver, ao olhar para a cruz, falar: uau, ele morreu por mim e me deu a capacidade de viver uma vida nova. A cruz tem que ensinar a mim e a você que ele já pagou todos os meus pecados. Ele nos ensina que nós não temos que ficar crucificados, nós temos é que estar crucificados. A diferença é brutal. Crucificados em Jesus. Porque Jesus vive em mim e eu vivo nele. Como diz a palavra, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo tem que estar de tal forma em nós que eu estou crucificado nele. Jesus disse: aquele que permanecer em mim dará frutos. Essa é a crucificação nossa. A cruz nos lembra que fomos salvos. A cruz nos lembra que eu tenho que ser diferente. A cruz nos lembra que eu tenho que ser obediente. A cruz nos lembra que eu tenho que ser bem. E na cruz eu vou entender que tudo que eu levo até a cruz é algo para receber o quê? Receber o milagre, receber o perdão, receber a bênção, receber o carinho, receber as coisas boas. Ou seja, eu vou colocar nos pés da cruz tudo aquilo que eu não consigo resolver. Eu vou colocar nos pés da cruz aquelas situações onde eu não estou encontrando paz, eu não estou encontrando cura, e porque eu sei que nos pés da cruz o poder de Deus vai me dar misericórdia, graça e luz, nas quais tudo aquilo que eu ponho como impossibilidade minha, a cruz, o poder de Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, tem o poder de nos curar. Jesus tem o poder de nos curar, porque ele morreu para nos dar bênçãos e pelas suas machucaduras, pela sua dor, nós fomos curados. Então, na cruz, eu não tenho que levar pessoas que me fazem mal. Na cruz, as pessoas que nos fazem mal, eu não tenho que entregar na cruz de Cristo isso. Eu tenho que entregar na cruz de Cristo toda a impossibilidade. Porque Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. O que significa isso? Eu estou crucificado com Jesus. Eu tenho um problema pessoal com o fulano, então eu não vou entregar o fulano na cruz de Cristo. Não, eu vou pegar o fulano, vou carregar a cruz e vou seguir o meu caminho com Jesus e vou fazer o que Jesus quer que eu faça. Me ofenderam, eu vou fazer como Jesus quer que eu faça. Me decepcionaram, eu vou fazer como Jesus quer que eu trabalhe na minha decepção. Me traíram, eu vou fazer como Jesus fez, porque ele já morreu para nos dar essa capacidade de nele, crucificado nele, nós estarmos mortos para todas as reações más que nós vamos ter. Então, quando você deixa na cruz, você tem que deixar na cruz problemas que você não pode resolver e, ao olhar para a cruz, eu e você temos que mudar. Nós não temos que aceitar. Por exemplo, uma pessoa fala que você é um bandido, que você roubou, que você não presta. Você não tem que ficar crucificado nessa palavra. Por isso vai fazer com que você sinta aquela depressão. A pessoa deprimida é aquela que aceita a crucificação do diabo, que é nos pôr na cruz. Mas Jesus cravou na cruz tudo aquilo que era ruim para nós. E tudo que está pregado na cruz é maldito, diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que deixar na cruz aquilo que é mal pessoal, não pessoas às quais eu não gosto, não situações que eu não consegui resolver de relacionamento, porque essas relações interpessoais eu tenho que pôr na cruz e seguir Jesus e aprender com ele, perdoar, amar o próximo, ser boa pessoa, tudo aquilo que nós temos falado, porque a cruz de Cristo é uma cruz que tem que me levar a ser diferente, viver em novidade de vida e andar crucificado com ele sempre.
Então, essa é a primeira coisa. A cruz vai estar sempre vazia. A cruz, o crucifixo é uma cruz que mostra que ali estão cravadas as minhas dívidas. Não estou cravado ali, eu estou cravado com Jesus. Eu tenho que entender que depois que Jesus cumpriu sua missão, ele desceu da cruz. Então, um crucifixo que tem a imagem de uma pessoa lá não é a verdadeira palavra de Deus. Nós temos que entender que às vezes nós temos fantasias que nos ensinaram e que nunca nos explicaram. E outra coisa, a cruz não é um lugar para ficar sofrendo, porque Jesus já sofreu. A cruz de Cristo é um lugar para receber bênção. Entenda, quando você leva alguém para a cruz, é para receber bênção, cura, misericórdia, graça e luz. Mas quando os problemas aos quais eu e você temos nessa vida são as cruzes que nós temos que levar, andando com Jesus. E se na tua caminhada você não consegue perdoar, você não está aguentando as ofensas, você está passando mal, você não precisa ir para a cruz e ficar crucificado na cruz. Você está crucificado com Jesus, então você vai ouvir ele dizer: querido, você não está aguentando essa situação? Você, em vez de levar na minha cruz essas pessoas que estão te magoando, te traindo, te ofendendo, o que você faz? Entrega essas pessoas para mim e eu vou tratar delas. E você vai carregar o meu fardo, que é leve e suave, que é ser um amigo de Deus, um filho de Deus, um servo do Senhor, que é isso que ele quer de nós. Ou seja, crucificados com Cristo, nós vamos poder dar frutos. E é isso que Jesus quer. Jesus quer que eu e você entendemos cada vez mais que ele está pronto para nos ajudar. Mas ele não quer que eu e você sejamos masoquistas. Vivamos na cruz. Nós não temos que viver na cruz, nós temos que crucificar, pregar na cruz tudo aquilo que é maldito, tudo aquilo que eu não sou capaz, as minhas tentações, o meu orgulho, a minha falha, o meu ódio. Então, leve para a cruz de Cristo, entregue na cruz tudo aquilo que você não é capaz de mudar em você mesmo. A cruz de Cristo tem que fazer uma mudança em mim e em você. A cruz de Cristo não tem que mudar os outros. A cruz de Cristo não tem que... Não, a cruz de Cristo, ela nos salva, nos cura e nos perdoa, nos traz misericórdia, graça e luz. Mas a tua cruz, os teus problemas, aquilo que você não consegue resolver, estando com Jesus, o teu caminho vai ser mais leve, você vai conseguir perdoar, você vai conseguir esquecer as ofensas, você vai conseguir esquecer as decepções, porque nele nós temos vida e uma vida nova. Eu espero que você tenha condições de entender isso, como essas duas pessoas que eu conversei essa semana, eu espero que também sejam tocadas por Deus, porque a cruz traz cura de Jesus. E a nossa cruz, se estiver pesada, com problemas com os outros, problemas pessoais, financeiros, nós vamos seguir Jesus crucificados nele e ele vai nos dar uma vida e uma vida em abundância. Deus te abençoe no nome de Jesus. Seja e esteja crucificado em Cristo, não na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo está vazia. E tudo que está cravado na cruz é maldito, porque Jesus se fez maldição para ser bênção nas nossas vidas. Deu para entender? Deus te abençoe no nome de Jesus. Tenha uma semana crucificando as suas paixões em Cristo, crucificando todos os seus problemas pessoais na cruz de Cristo. E aquilo que você não consegue resolver, siga Jesus, não olhe para trás, porque quem olha para trás não é digno dele. Deus te abençoe no nome de Jesus.